Você por acaso já parou para descansar recentemente? Mas eu não digo descansar só de sair da frente do computador. Eu digo realmente descansar, fazer alguma outra coisa ou não fazer nada. Se você tem sentido que o seu trabalho ultimamente não tem sido muito produtivo e ao mesmo tempo você não tem descansado, esse pode ser o problema. Fala aí, cara, beleza? Eu sou o Renan Mairink, sou designer formado com mais de 10 anos de experiência e nesse canal a gente fala sobre vários temas relacionados a design, especialmente sobre a ótica do software livre. E nesse vídeo eu quero falar com você especificamente sobre o ócio criativo. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria pedir algumas coisinhas para você. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante e quer acompanhar outros conteúdos como esse, eu peço para você que se inscreva e deixe um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito no alcance do canal para que ele encontre outros designers como você. E se quiser, depois de ter terminado de assistir o vídeo, eu peço que deixe um comentário, porque isso também ajuda com que outras pessoas apareçam por aqui e a gente torne essa discussão mais interessante. Recentemente eu estava lendo um livro de Sêneca chamado Sobre o Ócio, e eu achei as reflexões que tinham nesse livro bastante interessantes. Só que aí eu me lembrei que existe uma outra vertente desse ócio, que é o ócio criativo, e que ele quase não é falado nos ambientes de trabalho. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos falar sobre o ócio. O ócio, no sentido vulgar do termo, remete à falta de compromissos de trabalho, e nesse contexto possui uma conotação brevemente negativa, porque relaciona a ociosidade com a preguiça, o que não é necessariamente verdade. Isso acontece bastante por conta de dois fatores históricos que nós temos: a industrialização e também a criação, a formação dos dogmas religiosos protestantes, onde nesse contexto só se entendia que uma pessoa era eficiente ou, no sentido mais religioso, teria sua alma salva se ela estivesse constantemente trabalhando. Ao mesmo tempo, quando se faz o contrário disso, é como se você quisesse também o contrário dessa consequência de ser eficiente e de ser salvo. No século XIX, a publicação de Paul Lafargue, chamada O Direito à Preguiça, começou a reverberar diversas mudanças no sentido em que se entendia o ócio, já que agora, com essa publicação nas mãos de várias pessoas da sociedade, as pessoas começaram a observar que as coisas não são tão preto no branco assim. O problema é que a nossa sociedade hoje convive com vários traços desse problema antigo, mesmo que nós tenhamos soluções bastante claras hoje. Se você de alguma forma não está trabalhando, isso é mal visto. Por exemplo, se o seu chefe pede de última hora que você faça hora extra, só que você já tem um compromisso e decide declinar desse pedido, muito provavelmente as pessoas não vão observar que talvez seja um erro de planejamento do seu chefe. Elas vão observar que, na verdade, você é uma pessoa desinteressada pelo trabalho, quando isso, nesse contexto, não é verdade. Nossa sociedade se adaptou a essa dinâmica de trabalho exagerado e, por vezes, eu diria até que constante, já que mesmo quando não estamos trabalhando, nós estamos pensando em trabalho, seja olhando um grupo no WhatsApp do trabalho, seja vendo e-mail para ver o que vai chegar, ou às vezes até pensando em adiantar alguma coisa do trabalho agora para no dia seguinte trabalhar e fazer talvez a mesma coisa ou outras coisas. Isso quando, na verdade, o que deveríamos estar fazendo depois do horário de trabalho é descansar. Esse comportamento de pensar constantemente em trabalho, ele é bastante antigo. E as empresas hoje, elas se aproveitam dessa percepção que nós temos, exigindo dos colaboradores de determinadas empresas que trabalhem muito mais do que os seus horários padrão, enquanto a recompensa por isso é cada vez menor. Muitas das vezes as pessoas fazem esse trabalho adicional para serem vistas como muito eficientes e acabarem não sendo demitidas, já que muitas empresas fazem muita pressão com relação à eficiência e os resultados de cada funcionário. Porém, essa constância de trabalho e de pressões e exigências, como diriam até alguns, né, de apagar incêndios um atrás do outro, gerou alguns movimentos contra esse tipo de coisa, como por exemplo o movimento da semana de trabalho de 4 dias, justamente para que os colaboradores pudessem ter mais tempo em ócio. E se levarmos em consideração a lei de Parkinson, que diz que nós fazemos as atividades que temos para fazer dentro do espaço de tempo que nos é dado,
Ter 4 dias na semana, 4 dias trabalhados na semana, pode fazer com que as coisas andem mais rápido e não mais devagar como se espera, já que trabalharia-se um dia a menos. E é nesse contexto que entramos, de fato, no ócio criativo. O ócio criativo é uma ideia onde você consegue, de fato, equilibrar tanto o seu trabalho quanto a sua vida pessoal, sem que um se sobreponha ao outro. Na nossa sociedade atual, é muito comum que o seu trabalho se sobreponha à sua vida pessoal. Então, muitas pessoas deixam de sair, deixam de fazer atividade física, deixam de se divertir, deixam de praticar coisas que sempre fizeram na vida para trabalhar, se tornando o que muitas pessoas chamam de workaholic, ou as pessoas que gostam desse tipo de coisa chamam de work lovers. No fim das contas, as duas são a mesma coisa: pessoas viciadas em trabalho. Nós, criativos, precisamos desse tempo sem fazer uma atividade de trabalho, justamente para podermos reorganizar os nossos pensamentos e também o nosso repertório. Se não tivermos isso com alguma frequência, a nossa noção de solução de problemas vai reduzindo, até o ponto de só chegarmos em conclusões mais simples e problemas complexos acabem se tornando muito mais difíceis de resolver, porque a nossa mente não consegue mais chegar a outras soluções que às vezes até temos no nosso repertório, mas não estamos conseguindo acessar por estarmos sobrecarregados de trabalho e ausentes de ócio. Cito aqui uma fala do Leandro Carnal sobre esse assunto que eu achei bastante interessante. Desde que o livro do Paul Lafargue e os livros atuais de Domenico De Masi falam do ócio criativo, do direito à preguiça, nós entendemos que estamos imersos numa situação que eu chamarei de tarefeira, apagando um incêndio aqui e outro ali. Nós cada vez mais perdemos a noção deste ócio que faz criar, que é diferente de não fazer nada. O ócio criativo é a capacidade de eu me entregar a uma música, a uma atividade lúdica, a um filme, a uma peça de teatro, uma situação afetiva em família e dali extrair ideias, pensar e me entregar a uma criação que pressupõe maior estabilidade, inclusive emocional. O ócio criativo é fundamental para eu poder trabalhar. Nós estamos cada vez mais workaholics ou work lovers, cada vez mais imersos em atividades que exigem nossa atenção imediata, prática e cronológica, e isso nos torna pessoas cada vez menos produtivas. É preciso o ócio criativo no sentido da capacidade de pensar, ter ideias, estabelecer estratégias e dar passos seguintes, o que é diferente de eu viver imerso nesse oceano de ações cotidianas. Então podemos concluir que o ócio criativo não consiste em não fazer absolutamente nada, mas sim em entendermos quais são as atividades que não têm a ver com o nosso trabalho para irmos até elas assim que o nosso trabalho termina. Essas coisas precisam ser atividades que nos fazem bem fisicamente tanto quanto mentalmente. Coisas que fazem de fato o nosso corpo trabalhar, mas em outras coisas e em outros contextos, como por exemplo, praticar um esporte. É só você parar para pensar quantas vezes você teve uma boa ideia para uma solução de problema do seu trabalho ou de alguma coisa que você está tentando resolver, enquanto você estava fazendo uma atividade completamente diferente. Por isso é tão importante praticar o ócio criativo. Então, se você sente que você não está desenvolvendo no trabalho, que você não está conseguindo fazer as coisas com a eficiência que você gostaria, ao mesmo tempo você também está sentindo que não está descansando como deveria, eu acho que você deveria tentar praticar mais o ócio criativo. Separe as atividades, selecione as atividades que fazem bem para o seu corpo e para a sua mente e recorra a elas assim que o seu trabalho terminar. Não trabalhe mais do que você deveria, a menos que seja extremamente emergencial, extremamente necessário. E quanto mais cedo você começar a praticar as coisas dessa forma, melhor o seu trabalho e a sua vida serão, com certeza. Bem, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para vocês que observem aí de vocês se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho se você for inscrito para receber as notificações dos vídeos aqui do canal. Além disso, eu queria falar com vocês duas outras coisas. A primeira é que a minha agenda de mentorias está aberta lá no SuperProf. Se você quer aprender como melhorar as suas habilidades como UI e UX Designer e for dos níveis Júnior ou Pleno,
eu tenho coisas que podem te ajudar. Dá uma olhadinha lá no link que você vai ter todas as informações. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá sobre diversos temas relacionados a design. O link é t.me/designersdeep. Você não precisa ter o Telegram baixado. É só você acessar o link e você já vai estar lá. Agora, no final, eu vou deixar um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero que esse vídeo seja uma recomendação interessante para você e te vejo por lá. Até a próxima.